Então, o que aconteceu? Eu era costume da minha mãe lavar roupas do Rio Branco, que é um rio que corta a cidade de Boa Vista, porque naquela época faltava muita água, isso quando todas as casas tinham água encanada, né? Não eram todas as casas que tinham água encanada. Eu estou falando de uma cidade no extremo norte do Brasil, fronteira com a Venezuela, com a Guiana. Então as coisas eram muito difíceis ali. Então mamãe, às vezes, quando faltava água, mamãe pegava uma trouxa e nós íamos, que eu era o filho caçula, e a gente ia para a beira do rio e ela lavava a roupa da semana, aquela coisa toda. Eu era pequenininho, então eu geralmente eu ficava ali ajudando ela a estender e quando não era necessário, eu ficava brincando ali na margem do rio. Se tinha outras crianças eu brincava também, se não eu brincava só. Isso era comum. Toda semana a gente ia fazer isso. Então o que aconteceu? Eu estava mais ou menos uns 50 metros, eu acredito. Eu estava brincando, já estava na água, já tinha explorado ali a mata, a mata ciliar, né, do rio, como eu fazia sempre. E aí eu entrei dentro do rio para tomar um banho, para me refrescar, porque é muito quente. Quando eu mergulhei e eu subi, aí eu já encontrei as duas criaturas, né? As duas criaturas. Eram seres de aproximadamente 1,70 m de altura. Eu era pequenininho, tinha 8 anos. Então você imagina que uma criança de 8 anos, uma pessoa de 1,70 m, ela é grande, né? Mas eles tinham o corpo humano, só que eles tinham o rosto, era de peixe, né? E eles tinham assim uma coloração azulada, azulada, quase azul marinho, né? Não chegava a ser totalmente azul marinho, né? E tinham olhos de peixe, tinham bocas de peixe, tinha cheiro de peixe, enfim. Para mim era peixe, né? Porque tinha cara de peixe, só que tinha braços, né? Tinha pernas. Eu fiquei paralisado porque eu tomei um susto, mas ao mesmo tempo eu não fiquei paralisado do susto. Eu acho que eles me paralisaram. E eu tentava olhar para minha mãe, que estava perto, né, para gritar e não conseguia. E aí a minha mãe não me olhava, até porque ela sabia que eu estava ali perto, que eu não era uma criança afoita de ir para o fundo, né, para me afogar. Eu estava aprendendo a nadar, inclusive. Então esses seres tinham essas características. Era um corpo humano, mas uma cabeça de peixe, boca de peixe, cheiro de peixe. E aí eles tocaram do meu ombro. A primeira coisa, a primeira relação que eles tiveram comigo foi de tocar no meu ombro, né? Depois eles deram a volta, olharam a minha costa, com as mãos eles tocaram a minha cabeça, olharam os meus ouvidos. Eles insistiram muito em tocar a minha cabeça, eu lembro muito bem disso, né? Que eles tocavam, depois eles olharam o meu umbigo, né? Olharam o meu umbigo, pegaram no meu braço, nas minhas mãos, botaram a mão no meu coração. Era como se eles estivessem fazendo um exame, né? Um exame clínico, né? De um médico, né? E aí eles disseram para mim, e viram que eu estava muito assustado e disseram que eu não precisava ter medo, que eu podia me acalmar. E continuaram fazendo os exames na sequência, cara. Eles disseram um para o outro ali, olha, ele não está pronto ainda. Então ele não serve. E nesse exato momento que eles disseram isso, eles mergulharam. E aí eu não vi mais as criaturas. Passou uns dias, aí eu comecei a sonhar com essas criaturas. Aí eles vinham e os sonhos eram muito reais. Eles vinham, me pegavam pelas mãos e me levavam para essa outra dimensão dentro do rio. E aí é que depois de muito tempo, claro, que eu fui entender e fazer a ligação, que aquilo era um mundo, uma outra dimensão, um mundo espiritual. Só que esse mundo ficava dentro do rio. Não dá para a gente entender. Racionalmente fica um negócio absurdo, né? Mas um negócio absurdo. Mas assim, eu sei que era dentro do rio, porque quando eles me levavam em sonho, eles me levavam para o rio, para essa região onde tudo aconteceu, e a gente mergulhava. Eu acho que eu ia em espírito, como descrevi para você. E lá, cara, é uma outra dimensão. Tem casas, tem pessoas. Eu convivi com indígenas,
convivi com pessoas já falecidas, pessoas que não morreram, mas que foram encantadas. Vi bichos de toda a natureza, andando como gente. Andando como gente. Os bichos não andavam como a gente, como se estivesse na nossa dimensão. Bichos com corpo de pessoas, com características da nossa fauna, e também vi criaturas que não se assemelhavam à nossa fauna, né? E ali, de quem eu aprendi as rezas? Eu aprendi essas rezas com os indígenas. Eles é que me orientavam como é que tinha que rezar. Eles é que me orientavam como é que eu deveria me comportar. Me mostravam muitas plantas, mas eu era muito pequenininho, né? Tinha 8 anos, 9 anos, como é que o menino vai decorar essas coisas? Agora, por que eu decorei as rezas? Porque as rezas, elas eram feitas como canção. E menino fica muito mais fácil para decorar, né? Como canção. Então eles cantavam aquelas rezas para mim. Eu ainda lembro de 5 delas. Todo esse período, né, de convivência, podia ser a cada 15 dias, podia ser uma vez por mês, podia ser a cada 2 meses. Era do interesse deles, né? E eu fui crescendo, mas tu sabe que quando a gente vai crescendo, a gente vai se desinteressando por muitas coisas, né? Eu passava muito mal, eu lembro que eu passava muito mal quando eu retornava desses sonhos. Aí mamãe me mandava e levava para rezar, aquelas coisas de crença, né? Que é muito característico ali da Amazônia, né? Levava para rezar porque eu não dormia direito, né? Eu amanhecia muito cansado, tinha uma série de restrições, né, físicas em relação a isso. Mas quando eu completei mais ou menos 11 anos, aí sim eu parei completamente. Completamente. Eu acho que eles não insistiram comigo, né, porque eu não demonstrei interesse de viver aquilo na nossa dimensão. Compreendeu? Eu comecei a estudar, sempre gostei muito de estudar. Então eu mudei o foco de interesse. Mas durante 3 anos eu tive essa experiência de visitar um mundo que não é o nosso, que é um mundo fantástico, é um mundo das coisas absurdas, de seres absurdos, né? Que se a gente for, como disse para você agora há pouco, se eu for relatar isso num livro, vão dizer que eu tô louco. Ninguém vai acreditar num negócio desse. Como é que eu vou descrever, cara, essas criaturas que eu vivi, que eu vivenciei, que eu enxerguei? Os animais que eu vi, que não tem nenhum parentesco, nenhuma relação com a nossa dimensão. Eu vi bichos, eu vi seres que não existem na nossa fauna. Então, em resumo, essa foi a experiência que eu tive e que eu guardo com muito carinho, porque fiz parte da minha vida, da minha infância, né? E eu tenho certeza absoluta que eu não fui a única criança que teve esse tipo de experiência. Como eu relatei para você lá, eu não comia nada. Não comia absolutamente nada. Eles não me deixavam comer. Havia frutas, inclusive frutas que eu nunca vi. E eu não podia comer aquilo. Porque eles diziam que se eu comesse, eu não ia ter como voltar. Então, como criança, eu apenas obedecia. Mas hoje eu tenho frustração de eu não ter perguntado: rapaz, mas por que eu não posso comer mesmo, né? Por que a gente não volta depois que come? Então é isso, meus jovens. Se você quiser fazer esse relato, fazer essa descrição, para mim está muito bom. Manda para mim o teu e-mail, eu mando para você. Eu ainda lembro de 5 dessas orações. Eu mando para você, são orações fantásticas, coisas absurdas, né? Coisa que tenho certeza absoluta que você nunca ouviu, mas eu faço questão de compartilhar com você porque você tem interesse genuíno nessas questões. Um grande abraço.